Olá, vamos iniciar a etapa 3, a aula 37. Língua portuguesa. Aqui nós vamos estudar texto narrativo, uma lenda indígena, para complementar o trabalho que nós temos feito aí com o Dia do Índio, relacionado com a disciplina de História. Parágrafos, estudo do vocabulário. Aqui vocês vão precisar de um dicionário. Eu aconselho que ou peguem um dicionário em mãos, né, de papel, ou utilizem o dicionário da internet. Vamos rever adjetivos, singular e plural. Vamos trabalhar também ortografia, LH, dígrafos, né? E também, ainda em ortografia, vamos ver an, em, in, on, Nós vamos trabalhar aqui com a lenda do milho. A lenda do milho é um texto narrativo. Eu disse para vocês que um texto narrativo é um texto que conta uma história. E a gente podem ter textos narrativos com fatos verídicos que aconteceram realmente e pode ter um texto narrativo com fatos inventados que não aconteceram, ou que a gente não tenha certeza, não sabe de fato se acontecer. Tudo bem? Mas o propósito do texto narrativo é narrar, é contar alguma coisa para alguém. Aqui eu tenho a lenda do milho, que é um texto narrativo e também é uma lenda. E uma lenda cabe direitinho no texto narrativo, porque a gente nunca sabe se essa lenda foi verdade ou não, se é parte da imaginação dos povos. Então vamos lá. O texto narrativo ele tem algumas características. A primeira delas é que o texto narrativo é formado por frases que vão se interligando uma à outra e vão dando sentido ao texto, à história. E outra característica, todo texto narrativo ele é formado por parágrafo. Normalmente a gente dá um espacinho, veja aqui, ó, que é o que eu chamo de parágrafo, e começa o texto com letra maiúscula. Esse texto aqui, ele é composto por, vamos contar comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou ler para vocês a lenda do milho. Tabajara era um velho índio muito bondoso e querido pelo seu povo. A tribo estava passando por muita dificuldade. Não havia caça e pesca, e a pesca estava muito difícil. O velho índio, sentindo que ia morrer, reuniu os homens de sua tribo e disse: enterre meu corpo numa cova bem rasa. Cubram-me com palha seca e pouca terra. Esperem vir o sol e a chuva. Ali nascerá alimento para toda a tribo. Após a morte de Tabajara, seu povo fez o que ele havia mandado. E sobre a cova do velho guerreiro apareceu uma planta. Suas folhas, compridas, lembram a lança de Tabajara. Sua flor vistosa parecia o cocar do chefe índio. E a tribo descobriu que sua espiga era um delicioso alimento. E foi assim que surgiu o milho, adaptado do folclore brasileiro. Todo texto narrativo, normalmente, ele aparece com o título, tá? O que é o título? O título é o nome do texto. No caso aqui, o título é A Lenda do Milho. Normalmente tem um autor, quem contou a história, quem inventou a história, né? No caso aqui, não se sabe quem foi o autor. Então, a gente sabe que faz parte do folclore brasileiro. Só isso. Aqui eu vou explicar para você algumas atividades, algumas perguntas que fazem parte da atividade sobre o texto. Letra A, qual é o título? Lembra que o título é o nome do texto. Letra B, esse texto que você leu é um texto narrativo e uma lenda.
É um texto narrativo e uma receita ou é um texto narrativo e uma cantiga? Só uma resposta é a correta. Letra C. Quem era o velho índio da história? Aqui eu quero o nome do velho índio. Você já tinha ouvido uma lenda? Sim ou não? Letra E. Procure no dicionário o significado das palavras e escreva. Então, você vai procurar para mim no dicionário, lá na letra C, cocar, e vai escrever o que é um cocar. Vai procurar na letra C, cova, e vai escrever o que é uma cova. Vai procurar na letra V, o que é vistosa, e vai escrever aqui para mim o que é vistosa. Letra F. O que estava acontecendo nessa tribo? Você vai responder com suas palavras de acordo com aquilo que você leu no texto. Letra G. O que Tabajara pediu aos homens de sua tribo quando sentiu que ia morrer? Aqui também você vai explicar com suas palavras, mas de acordo com o texto. Continuando aqui. Com o que cobriram o corpo de Tabajara? O que apareceu depois de um tempo sobre a cova do velho índio? Com o que parecia as folhas dessa planta? Com o que parecia a flor dessa planta? E as espigas dessa planta? Para que serviu aos indígenas? Responde para mim de acordo com o texto, tá bom? Número 3. Qual é a palavra usada como adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que dá o quê? Uma característica para alguma coisa. Então, qual é a palavra usada como adjetivo para caracterizar a flor do milho no texto? Como que foi caracterizada a flor do milho no texto? Ela foi caracterizada como sendo linda, como sendo vistosa ou como sendo feia? Número 4. Observe a frase dita pelo índio. Enterrem meu corpo numa cova bem rasa. A palavra que está em destaque na sua atividade é a palavra rasa. Eu quero saber o que significa a palavra grifada. O que quer dizer rasa? Rasa quer dizer muito funda, quer dizer muito larga ou quer dizer pouco funda? Número 5. Observe a frase do texto. Sua flor vistosa parecia o cocar do chefe índio. Aqui a palavra grifada é vistosa. A palavra grifada na frase quer dizer... O que quer dizer vistosa? Quer dizer murcha? Quer dizer bonita ou quer dizer quebrada? Na última aula, nós vimos que adjetivos são palavras que dão característica para alguma coisa. Então, são palavras como, por exemplo, se eu for dar um adjetivo para mim hoje. Hoje eu estou feliz. Então, feliz é um adjetivo. Se eu for dar um adjetivo para minha blusa hoje, a minha blusa é preta. Então, preta indica a cor. A cor é um adjetivo. Então, preta é um adjetivo. Por exemplo, os meus brincos são de pérola. Pérola, de pérola, é um adjetivo. É o que? É uma qualidade, é uma característica do meu brinco. Então, palavras como feio, bonito, lindo, magro, gordo, baixo, alto, azul, vermelho, triste, feliz, indica o quê? Uma qualidade, um adjetivo. Agora, nós vamos estudar o singular e o plural. Quando eu falo em singular, eu estou falando em um só. Quando eu falo em plural, eu estou falando em mais de um. Então, veja o exemplo que eu já dei aqui para você, que vai fazer parte do seu exercício, né? Se a sua professora de sala de aula te enviar esse mesmo exercício, ela pode enviar um exercício parecido, não precisa ser necessariamente esse, tá bom? Singular, eu tenho aqui o milho, a espiga, a pipoca, a mandioca, o tacape, o arco, a flecha, o abacaxi e a rede. Usei palavras que são típicas, né, da cultura indígena. No plural vai ficar
O milho, no plural, fica os milhos. A espiga, no plural, vai ficar as espigas. A pipoca, no plural, vai ficar as pipocas. A mandioca, no plural, fica as mandiocas. O tacape, no plural, os tacapes. O arco, no plural, os arcos. A flecha, as flechas. O abacaxi, os abacaxis. E a rede, as redes. Tudo bem aí com o singular e com o plural. Agora nós vamos para a ortografia. LH, LHA, lha, LHE, lhe, LHI, li, LHO, lho, LHU, lhu e LHão, lhão. E só isso. Muito bem, agora nós vamos escrever o nome dessas figuras aqui. Por exemplo, medalha. Medalha termina em lha. Então, vamos lá. E medalha, eu abro a boca 3 vezes para falar medalha. Então, medalha tem 3 sílabas. É uma palavra trissílaba, porque tem 3 sílabas. Então, vamos lá. Medalha, M com E, dá, D com A. E o lhá, nós já aprendemos, é o LH com A, medalha. Agora, aqui nós vamos escrever o nome dessa figura. Palhaço. Palhaço também tem 3 sílabas. Palhaço é uma palavra trissílaba. Pá, P com A. Palhaço, pá, P com A. Pá, lha, LHA, palhaço, C cedilha O. Aí eu junto as sílabas e formo a palavra palhaço. Vamos escrever espelho. Também eu abro a boca 3 vezes para falar espelho e é uma palavra trissílaba. P com E, lho, LHO. Espelho. Junto as sílabas e tenho a palavra espelho formada aqui. Agora vamos escrever milho. Milho. Eu abro a boca 2 vezes. Milho tem 2 sílabas. Então, milho é uma palavra de sílaba. Milho, M-I. Toda vez eu faço isso. M-I, lho, L-H-O. Junto as 2 sílabas e formo a palavra milho. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos para outra questão de dificuldade ortográfica, que é o som de an, em, aqui é com N, em, in, on, Vamos lá. Vejam que eu corrigi aqui, tirei o N maiúsculo, coloquei o N minúsculo. Então, vamos lá. Eu leio an, em, in, on, Cuidado para não confundir com naneninonu, tá? Quando é naneninonu, o N vem na frente, tá bom? Agora nós vamos escrever a palavra elefante. Perceba aí que tem o an na palavra elefante. Então, vamos lá. Vamos inserir aqui uma caixa de texto para que eu possa escrever. Elefante.
Eu abro a boca 4 vezes para falar elefante. Então, vamos lá. É uma palavra polissílaba, porque tem 4 sílabas ou mais. Então, eu classifico como sendo polissílaba. Elefante. De novo, eu fazendo o mesmo erro. L com E. F com an. Quem é o an? O A e o N. Por que eu uso N ao invés de M? Porque a próxima letra que eu vou utilizar aqui é o T. Se fosse o B ou o P, eu usaria M, mas não é. Então, eu vou usar o N. Elefante. T com E. Pronto, agora eu junto as sílabas e tenho aí a palavra elefante. Muito bem, vamos agora escrever pente. Deixa eu pegar a caixa de texto. Pente. Pente é uma palavra de sílaba. Por quê? Porque tem 2 sílabas, eu abro a boca 2 vezes para falar pente. Então, pé, P com E. P com E. É o N. Pen. T. T com E. Por que eu usei N? Porque a próxima letra que vem é a letra T. Se fosse a letra depois do N, eu sempre uso N, né? Quando não é nem B, nem P, a próxima letra. Então, pente. Vamos lá, continuando. Vamos escrever agora, pode ser aqui seringa e pode ser injeção. Eu vou optar por seringa. Então, vamos escrever seringa. Seringa, quantas vezes você abre a boca para falar seringa? 3 vezes. Então, é uma palavra que tem 3 sílabas. Eu classifico ela como sendo trissílaba. Seringa. S com E, C. Ri. R com I. Serim. Olha a letrinha comprida. É o N. E o G. Seringa. G com A. Juntando tudo, eu formo a palavra seringa. E aqui eu tenho a onça. Eu abro a boca 2 vezes para falar onça. Então, onça tem 2 sílabas. É uma palavra de sílaba. On, o O e o N. On, o O e o N. E o sa é o C cedilha com A. Eu junto essas 2 sílabas e forma onça. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Espero que tenham aprendido bastante. Até a próxima!